Beleza, galera? boa noite a todos vocês que estão conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação. Eu sou o professor Técio Câmara, você já sabe, toda segunda-feira, a partir das 18 horas e 30 minutos, nós estamos aqui com a nossa aula de Biologia para a EJA, sétima etapa. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar um tema importante, tá? Conceitos básicos de ecologia. Professor, por que esse tema é importante? Por uma razão muito simples. Isso aqui não cai no Enem, isso aqui despenca no Enem. Eu diria para você que eu vou apostar com você aqui, apostar, que se esse conteúdo não cair no Enem, se ele não cair no Enem, eu mudo meu nome. Ah, para ser assim também é muito fácil. Mas é que, na verdade, gente, não tem a menor possibilidade desse assunto não cair no Enem. E quando a gente puxa um pouco mais da ecologia para a parte de impactos ambientais, cara, aí, meu irmão, aí é um conteúdo que vai lá para as alturas, tá? Então, não há a menor possibilidade de haver uma edição do Enem sem que esta edição cobre em maior proporção esses conteúdos. Qualquer outra parte da biologia pode até não cair. Tudo bem. É possível. É possível sim. Mas essa aqui não. Essa aqui não. Tem a menor possibilidade. Beleza? Show! Vamos para cá, gente. Tá aí, ó. Conceitos básicos da ecologia. Objetivo: compreender os conceitos básicos da ecologia para criar um lastro de conhecimento para o estudo das várias áreas da ecologia. Ou a gente tem conhecimento básico sobre ecologia, não dá, cara, não dá para a gente continuar, né? Não tem a menor possibilidade. Tranquilo, galera? Lindo e maravilhoso. Show. Olha lá. Bom, para eu poder começar a falar sobre ecologia, eu preciso, evidentemente, tá, conhecer os conceitos básicos. Professor, que conceitos básicos são esses? Esses que você está vendo aí, galera, ó. Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos começar aqui pelo conceito de indivíduo. E, professor, aqueles níveis de organização dos seres vivos, é disso que o senhor está falando? Quase. Sabe por que eu estou dizendo quase? É que, na verdade, os níveis de organização em biologia começam a partir de quem? A partir de átomos, moléculas, organelas, células, tecidos, órgãos. E aqui, como nós estamos falando só sobre ecologia, a gente vai começar não exatamente do início dos níveis de organização, e sim a partir de indivíduos. Por quê, professor? Porque a gente não precisa falar desses outros níveis de organização, tá? A gente não precisa. Não precisa falar dos outros níveis de organização. Beleza? Dos anteriores a isso. Deixa eu mandar um abraço para a galerinha que já está conectada aí com a gente, né? Colônia do Gurgueia 1, Colônia do Gurgueia 3, Hugo Napoleão e também São Miguel da Baixa Grande. Sejam todos muito bem-vindos, tá? E aí, qualquer dúvida, já sabe. Pode perguntar aí pelo chat, tá? Pergunta aí que a gente tira a dúvida, tá bom? Beleza, beleza? Então, vamos lá. Professor, indivíduo é o quê? Indivíduo é o cara que representa a espécie. Beleza? Por exemplo, vamos supor
vamos supor, que você, né, esteja tratando aí da espécie de cães. Cães, cão, cachorro. Cachorrinho da sua casa, né? O totozinho. Então, ali é a espécie Canis familiares. Canis familiares. Essa é a espécie. Muito bem. Preste atenção. Atentai bem aí. Essa espécie Canis familiares, quando eu pego um cachorro isoladamente, eu tenho um indivíduo que está representando a espécie. E um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie representa a população. Então, o indivíduo é o cãozinho sozinho, é um exemplar que está representando ali. Tá? A espécie são todos os indivíduos ali, iguais àqueles cãezinhos, iguais ao seu totozinho. Tá? E quando eu quero falar sobre população, eu trato de conjunto de indivíduos da mesma espécie, conjunto de indivíduos da mesma espécie. Por que isso, hein, professor? É porque quando você passa para comunidade, aí não é mais um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. É um conjunto de indivíduos de espécies diferentes. E aí ele deixa de ser, portanto, vamos dizer, uma população e passa a ser uma comunidade. Então, pessoal, vamos por partes aqui, vamos ver se a gente entender. Dornelis, volta aqui para mim, por favor. Volta aqui para mim. Então, vamos lá. Presta bem atenção a isso aqui. Eu estou falando do indivíduo. Quem é o indivíduo? O indivíduo é o cãozinho. É o totozinho que está aqui. Tá? Então, quando eu aponto para o totozinho aqui, ele é o indivíduo. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Esse cara pertence a uma determinada espécie. Então, qual é a espécie que ele pertence? Ele pertence à espécie Canis familiares. Canis familiares. Essa é a espécie. Ele pertence a essa espécie aí. Preste atenção, atentai bem. Ele pertence à espécie Canis familiares. Então, eu posso... Pode deixar do jeito que está aí, Newton Mar. Não mude não, por favor. Então, eu vou para a espécie. Está aqui, ó. Né? Eu vou para a espécie. A espécie, quando eu tenho um indivíduo, mais outro indivíduo, mais 10 indivíduos, mais 30 indivíduos, será? Aí eu passo a ter não mais uma espécie só. Mas quando eu tenho um conjunto de indivíduos da mesma espécie, eu passo a ter uma população. Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, eu passo a ter uma população. Professor, então, peraí. Tem antigamente uns convites no rádio, né? O Newton Mar lembra disso aí. O fulano de tal convida toda a comunidade teresinense a se fazer presente numa festa que irá se realizar na segunda-feira próxima, dia 12. Avisamos ainda que partirão ônibus das localidades Ladeira do Preá, Sovaco da Cobra, Menstruação da Capivara. E aí não é permitido levar banca de chiclete, bombom e caipirinha. Cara, o cara tá convidando você, tá convidando a comunidade teresinense. Só que quando ele fala de comunidade teresinense, ele está se referindo a um conjunto de indivíduos de espécies diferentes. Opa, peraí, calma. Conjunto de indivíduos de espécies diferentes não é população, é comunidade. Mas no anúncio, professor, eu tenho certeza que ele não está convidando cachorro, gato, preá, cutia, peba, mambira, não está convidando. Só está convidando você. Então tem um erro nesse aviso. Ele deveria estar falando como? Não comunidade teresinense, mas a população teresinense.
População de Teresina. O povo de Teresina. Aí ele restringiria. Porque quando ele fala população, é conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Porém, quando ele fala comunidade, ele está falando conjunto de indivíduos de diferentes espécies. Aí ele está chamando todo mundo. E o Tomás participou muito dessas festas, hein? Hein, Tomás? Chora não. Tomás não chega aí todo espremido, com a camisa Volta ao Mundo. Camisa Volta ao Mundo, né? É aquela que fica cinturão, fivela de prata. Como é o nome do perfume? Charisma. Eita, meu patrão, é o novo. E bota, como é o nome das botas? Cavalo de aço. Eita, pronto, tá o kit completo. Imagina esse Newton mais invocado do que o joelho de galinha que é para trás. No ônibusão segurando lá pro forrozão do cidadão que convidou. Eita, meu amigo, pense, viu? Cabelozão todo na... Como é o nome, rapaz, da substância? Não é vaselina não, rapaz. Tem um nomezinho do gel antigo só. Newton Mar lembra, porque ele não quer dizer que ele quer dizer que é novo. Eu não sei de onde é que ele tá achando que é novo. Eu não sei. Sinceramente. Não é o nome do gel, rapaz. Tem um nomezinho. Lembrar aqui eu digo para vocês. Meu amigo, é o kit completo. Kit completinho. Newton Mar andava com a carteira, rapaz. Carteira de velcro. Quando ele rasgava a carteira, ele fez... Eita, meu amigo. Dentro tinha 3 quilos de papel, que era para deixar o negócio bonitão, bacana. Aí, chega, tava o nomezão lá. Show, meu amigo, pense. Ô, Newton Mar invocado, meu amigo. Olha aí a comunidade que eu acabei de falar para vocês, ó. Conjunto de populações diferentes. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aí. Populações diferentes. Então, comunidade é um conjunto de diferentes populações. Porém, pessoal, até comunidade, presta atenção no que eu vou dizer. Até comunidade, nós temos apenas fatores bióticos. Fatores bióticos. Né? Até aqui, ou seja, nós temos até aqui apenas fatores vivos. Beleza? Quando eu passo para ecossistema, a coisa muda. Porque deixa de ser apenas indivíduos vivos e passa a ser indivíduos também, indivíduos não, né? Fatores abióticos que são os não vivos. Professor, isso tem ecossistema? Claro. Quem que é ecossistema, pessoal? Quem que é o que a gente chama de ecossistema? Ecossistema é quando eu tenho fatores bióticos mais fatores abióticos. Então vamos por partes para a gente poder entender. Então vamos supor, como ele diz aqui, ó, conjunto formado pela comunidade, que é o meio biótico, e o ambiente físico, ou seja, o meio abiótico. Então, peraí. Vamos ver se eu entendi isso aqui. Quer dizer que quando eu descrevo apenas seres vivos, então eu só estou falando de fatores o quê? Bióticos. Né? Eu estou falando de comunidade. Olha, rapaz, eu quero falar aqui sobre os seres humanos, os cãezinhos que ele tem em casa, os gatinhos também. Ele cria um macaco, ele cria um papagaio, né? Chamado louro. Todo papagaio é louro. O nome de todo papagaio é louro. Aí cá tinha um papagaio, tigo, chamado Delfim, o papagaiozinho. Ele tinha raiva do papai. O papai ficava com raiva, chateado, porque ele não gostava.
Gostava muito de mim. Era o Delfim. Ficava solto mesmo, na pedrazinha dele, lá não voava, não. Então, esse carinha, esse Delfinzinho aí, né? Mais os seres humanos que vivem naquela casa, mais os macacos, mais o cachorro, mais o gato, né? Aquela música do bicho que passava nos Trapalhões. A véia debaixo da cama, a véia criava um gato. Na noite que se danava, o gato miava e a véia dizia: ai meu Deus, se acaba tudo, tanto bem que eu lhe queria. A véia debaixo da cama, a véia criava um cachorro. Meu amigo, eu sei que quando ele terminava lá pro último, tinha uns 10 animais. Aí tinha que se lembrar de tudinho. Ali é o quê? Fatores bióticos. Somente fatores bióticos. Só estou falando de seres vivos? Eu só estou falando de seres vivos. Professor, mas e quando eu, além dos seres vivos, eu acrescento também, além dos seres vivos, eu acrescento também os não vivos, os fatores abióticos. Olha o A, gente, olha o A. O nome é biótico e o outro é o quê? Abiótico. Eu acrescentei a letra A. Abiótico, o prefixo A é um prefixo de negação. Quer dizer que biótico, indivíduos que possuem vida, seres vivos, e os abióticos, os que não têm vida. Tá claro isso? Sim ou não? Aí não tem muito o que discutir, né, gente? Professor, pode dar um exemplo aí? Tá bom, então vamos lá. Eu botei aqui lagoa, eu botei aqui o deserto, eu botei aqui a floresta, né? Vamos lá, vamos entender isso aqui. Vamos supor, você pega bem uma lagoa. Naquela lagoa existe a água, existem os grãos de areia, existem pedras, existe o vento, existe o sol. Tudo isso que eu estou citando para vocês aqui agora são fatores o que, gente? Abióticos. Não tem nenhum fator biótico aí, tá? Nenhum. Tá, mas agora eu vou introduzir nesse meio fatores bióticos. Opa, peraí, calma. Aí eu tenho, né, sei lá, um cachorro que está por ali, os peixinhos que vivem no lago, né, o ser humano que anda por ali de vez em quando para pescar. O que mais? Alguns pássaros que ficam nas árvores, as árvores, né? Então, gente, eu não sei se vocês estão prestando atenção, mas eu estou jogando aí seres vivos e não vivos. Então, quando eu faço isso, eu tenho o que nós chamamos de fatores bióticos e abióticos, e com isso eu tenho um ecossistema. Professor, e a biosfera, professor? Biosfera. A biosfera não é. A gente fala estratosfera, ionosfera, atmosfera, hidrosfera, bestafera. Oh, não tem bestafera, não, estou brincando. Pois é, mas a biosfera é o quê? É a parte da Terra aonde existe vida. É a parte da Terra onde existe vida. Se existe vida, não importa qual é o lugar, então nós estamos falando de biosfera. Nós estamos falando de biosfera. É qualquer parte da Terra aonde existe vida. Qualquer parte da Terra aonde existe vida. Lindo, galera. Lindo e maravilhoso. Show de bola. Muito bem. Tá aí, ó. Corresponde à porção da Terra, né? Eu coloquei aqui para vocês, ó. Corresponde à porção da Terra aonde existe vida. Aí, ó. Lindo, lindo, lindo. Pronto, pessoal.
Agora eu falei dos níveis de organização em ecologia, mas eu não falei ainda sobre, não finalizei ainda os conceitos. Por quê? Porque eu tenho muitos outros conceitos que eu quero discutir com vocês ainda. Tá bom? Então vamos lá. Vamos falar sobre hábitat, né? Então o pessoal que gosta de ser besta aí chama habitat. O habitat natural desta espécie. Rapaz, mas eu vou dizer, viu? Hábitat. O hábitat, o T é mudo, viu, gente? Habitat. É hábitat. O hábitat é o local aonde a espécie vive, aonde o indivíduo representativo daquela espécie vive. Beleza? Por exemplo, você quer falar de uma determinada espécie, né? Por exemplo, aqui a arara, qual é o hábitat dela? Floresta. Vive ela voa, claro. Então, se tu pegar, por exemplo, qualquer um outro animal aí que você queira considerar, ele obrigatoriamente tem um lugar. Eu estou falando daquele lugar, preste atenção, daquele lugar que é específico dele. Pode até ser que ele não esteja vivendo naquele lugar, naquele momento, mas é o hábito dele. Por exemplo, se não me engano, parece que foi em 2020, 19, não lembro. Eu não lembro. Mas foi encontrado bem aqui em Sobral, no Ceará, uma piton birmanesa albina. A piton birmanesa é uma cobra. É uma cobra que fica brigando com a nossa famosa anaconda, que é a sucuri. Piton birmanesa. Ela é originária da Birmânia. Tu pode me explicar o que é que essa cobra está fazendo em Sobral, pelo amor de Deus? Bom, como diz aquele ditado, Deus não dá asa à cobra, portanto ela não veio voando. Né? Com certeza ela não veio voando. Voando ela não veio. Então, se ela não veio voando, professor, alguém trouxe. Com certeza. E trouxe como? Bom, talvez, provavelmente, trouxe escondido. Agora não me pergunte como não, que eu não sei não. Mas foi escondido. Ele viu, a pessoa que trouxe, que o animal cresceu demais, não queria matar o animal, não queria doá-lo para um zoológico com medo de ser preso, porque tráfico de animais é crime, tá certo? E aí o que foi que ela fez, a pessoa? Soltou o animal. Decidiu soltar. Simplesmente isso. E aí foi encontrado no terraço de uma casa. Rapaz, tu imagina o tamanho do susto que é a pessoa encontrar um animal gigante como esse. Imagina bem aí. O cara tá ali na sua casa, de boa, de repente olha para o lado ou sai de casa, olha, encontrou ali uma cobra. Bicho, a cobra é linda demais. E ela é albina, mais rara ainda. Ela é albina. Ela é branca com rajas amarelas. Se você botar no Google, botar para pesquisar, piton da Birmânia encontrada em Sobral, no Ceará. Pode ter certeza que vai aparecer. O hábitat desse animal não é aqui. Então, o hábitat originário dela não é aqui. Não é. Não é aqui. Você encontra nos Estados Unidos também. Inclusive, lá ela é uma praga.
praga introduzir essa espécie dos Estados Unidos e hoje é um animal que se reproduziu muito facilmente. Você encontra várias delas. Várias. Rapaz, você imagina um negócio desse. Imagina um negócio desse. Nicho ecológico é o papel desempenhado pelo organismo no ecossistema. Ou seja, é a sua função. É o que ele faz para sobreviver. Por exemplo, o que eu faço para sobreviver? Eu sou professor. Professor de biology, né? Biologia. Então, isso é o que eu faço para sobreviver. Ou eu faço isso ou eu passo fome. Ou então eu vou procurar outra coisa para fazer. Procurar outra coisa para fazer. Pois cada uma dessas espécies, elas têm também um nicho ecológico. Então, quando eu falo de nicho ecológico, eu estou me referindo ao papel desempenhado por esse organismo para, naquele ecossistema onde ele vive, né? Para poder sobreviver. É o modo de vida dele. É o modo de vida dele. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Cada um tem o seu modo de vida. Cada um tem seu modo de vida. Seu hábitat tem seu modo de vida também. Cada um. Beleza, galera? Show de bola, show de bola? Beleza, beleza, beleza. Lindo e maravilhoso. Então, isso é nicho ecológico. Vamos para os conceitos básicos. Continuando, ecótone. O que é ecótone, professor? O que é ecótone? Ecótone significa uma região de transição entre dois ecossistemas. Newtomar Dornelles Deobaldi Lavoisier. Abre aqui para mim, por favor. Só para mim. O ecótone, pessoal, é uma zona de transição. Vamos supor que aqui à minha esquerda você tenha a área, né, com um determinado ecossistema. Obviamente com suas características e etc e tal. Do meu lado direito, você tem um outro ecossistema, também, evidentemente, com suas características. No meio, entre o lado direito e o lado esquerdo, entre os dois, nós temos uma coisa chamada ecótone, que é uma zona de transição. Eu quero pedir um minutinho para você copiar esse slide aí, ou printar, tanto faz, tá? E eu volto já na sequência. Até já. Beleza, beleza, galera. Tá aí. Então, bioma, nós falamos de ecótone, né, que é uma zona de transição. E professor, zona de transição tem características das duas áreas? Tem, claro. Se é uma zona de transição, você vai ter um determinado momento em que, de um determinado lado, você tem características daquele ecossistema, que está do lado esquerdo, e do outro lado você tem características do ecossistema que está do lado direito. E ali no meio você tem uma zonazinha de transição. É normal isso aí acontecer, pessoal. Tá? É muito normal. É tranquilo demais.
Professor, e bioma? Opa, peraí, calma, bioma é um negócio mais complexo. Bioma é um negócio mais complexo. Por quê? Porque bioma, eu tenho características de não somente um ecossistema. Eu tenho mais de um ecossistema. Então, bioma é algo mais complexo, bem mais complexo. Tá? Então, você pega o quê? Conjunto de ecossistemas com características relativamente uniformes, de clima, de solo, de fauna, de flora. Por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, a seguinte situação. Vamos pegar o bioma Mata Atlântica, o bioma Amazônia, o bioma Caatinga, o bioma Cerrado, sabe? O bioma Pampa, e por aí vai. Cara, cada um desses que eu falei para vocês diz respeito a um bioma. Diz respeito a um bioma. É diferente de ecossistema. Porque o ecossistema, ele é mais simples. Por exemplo, num bioma desse, você não encontra um ecossistema, você encontra vários. Né? Então, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos. Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampas e por aí vai. E aqui eu tenho os níveis de organização que eu tinha falado para vocês. A gente começou a partir de quem, professor? Nós começamos a partir de organismo. Essa primeira linha bem aqui que você está vendo, essa aqui, ó. Também são níveis de organização. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, por conseguinte, nós também estamos falando de uma coisa chamada níveis mais simples, né? Níveis mais simples. Então, se você analisar essa parte de baixo, você vai observar o seguinte: são comuns esses de baixo somente na ecologia, tá? Você só vai ver na ecologia. Você vai ver nos outros, aí já em níveis mais complexos, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque são níveis bem pequenos. Você pegar, por exemplo, átomos. Cara, átomos é uma coisa muito simples, sabe? É pequenininha demais. Tu imagina aí que nós estamos falando de átomo. Átomo é uma coisa bem pequena. Depois a gente passa para molécula. Átomos, moléculas, células, tecidos. Beleza, galera? Então, tudo isso que eu estou falando é algo bem maior do que o que a gente imagina. A gente chega em biosfera, quando a gente chega em biosfera, a gente vai ver que é o complexo todo, cara. Biosfera é o complexo todo. Se eu pegar a parte de cima, eu estou pegando, por exemplo, a parte relacionada à química, relacionada à citologia, biologia celular, relacionado à histologia, aos tecidos, tá? Aos órgãos, aos sistemas, fisiologia e por aí vai. Nós estamos falando de algo bem mais complexo do que isso. Tranquilo, galera? Vamos aqui para essa parte inicial. Foi finalizada, beleza? Tranquilo? E agora nós vamos tratar de uma outra parte da ecologia, da parte básica da ecologia, que se chama densidade populacional. Professor, pelo amor de Deus, o que é isso? Densidade populacional. Cara,
Vamos lá. Densidade populacional, galera, é quando eu tenho o seguinte. Quando você pega, por exemplo, uma determinada cidade ou um estado, tanto faz, você pode pegar um estado também, não tem problema nenhum, tá? Então, cidade, um estado, país, pode ser, problema nenhum. Uma área, determinada área, pronto, tá? E vai observar qual é a densidade populacional daquela área, e isso é importante, porque é baseado na densidade populacional de uma área que tudo é feito. Beleza? Baseado na densidade populacional. Professor, e do ponto de vista matemático, como que eu calculo a densidade populacional? Ah, muito bem. Gente, densidade populacional é a divisão, é a razão entre o número de indivíduos da população pela unidade de área ou volume. Número de indivíduos da população pela unidade de área ou volume. Então, isso é o que a gente chama de densidade populacional. Como que eu calculo isso, professor? Qual é vamos dizer assim, a medida, a unidade de medida que eu utilizo aí? Bom, vamos por partes. Seguinte, vamos supor que você esteja querendo falar, tá certo? Sobre densidade populacional de uma área. Se nós estamos falando de área, normalmente se utiliza ou metro quadrado ou quilômetro quadrado, dependendo da área que você está considerando. Se você está falando sobre densidade populacional de um volume, aí normalmente a gente usa ou metro cúbico ou quilômetro cúbico, normalmente. Mas, gente, na maioria das vezes, metro quadrado, tá? Na imensa maioria das vezes, tu vai usar metro quadrado. Tá aí, ó. Professor, onde é que eu usaria metro cúbico, por exemplo? Bom, você usaria em ambiente líquido, num rio, num tanque, no mar, sei lá. Ambiente líquido, por exemplo. Você poderia verificar a metragem cúbica e não quadrada, tá bom? Metragem cúbica e não quadrada. Muito bem. Então vamos lá, galera. Ele deu aqui alguns exemplos, né? Algas diatomáceas, por exemplo, num determinado rio, numa determinada parte do mar, 5 milhões por metro cúbico. Árvores, 200 por hectare. Um hectare, só lembrando, é 10 mil metros, porque é 100 por 100. Né? Então, se é 100 por 100, então aqui eu tenho o quê? Eu tenho 1 e acrescenta 1, 2, 3, 4. Bota um pontinho aqui, 10 mil. Muito bem. Show. Show de bola, tá aí. Ratos em um determinado bosque, 350 quilômetros quadrados. Pessoal, essa densidade populacional, ela pode aumentar ou diminuir. Isso depende de quê, professor? Isso depende de alguns fatores, né? Por exemplo, existem fatores que aumentam a densidade populacional, existem fatores que diminuem a densidade populacional. Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar um exemplo. Vamos lá. Fatores que determinam, que alteram, que mexem com a densidade populacional. Taxa de natalidade, taxa de imigração. Taxa de mortalidade, taxa de emigração. Então vamos lá. Vamos lá. Taxa de natalidade e taxa de imigração são fatores que corroboram com o aumento. Taxa, quer dizer, quanto mais pessoas nascem, quanto mais pessoas migram para aquele lugar, maior será a densidade populacional daquela área. Quanto mais pessoas morrem, quanto mais, eu estou falando de pessoas, mas falo para qualquer ser vivo. Quanto mais pessoas saem daquela área, menor será a densidade
populacional daquela área. Então, eu posso dizer que o tamanho da população, ele é verificado, não é, pela taxa de natalidade somada à de imigração, menos a taxa de mortalidade somada com a emigração. Emigração. Então, nós temos aí, quando eu somo natalidade e imigração, mortalidade e emigração, quando eu faço essa divisão, essa subtração, eu tenho, portanto, o tamanho real de uma população. E aí, meu amigo, existem casos em que a população cresce abundantemente, que nós chamamos isso de crescimento, curva do potencial biótico, o crescimento biótico. É aquele momento de crescimento em que a população não encontra nenhum fator que impeça aquela população de crescer. Não encontra nenhum fator que impeça a população de crescer. Né? Então, como é que ele faz? É a curva do potencial biótico. Toda a população tende a crescer muito mais quando ela não encontra nenhum fator que impeça esse crescimento. Isso vale para qualquer ser vivo. Dornelis, volta para mim, por favor. Queridos, nós vamos para o intervalo agora, 3 minutos, e logo na sequência eu volto. Até já.